Olá, divinas e divinos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô muito feliz por estar vendo vocês aqui novamente. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre, gente, a principal razão de que muitos de nós, eu em muitos momentos na minha jornada, e eu vejo acontecendo com muitas de vocês, sendo quem faz mentoria comigo, sendo quem não faz mentoria comigo, a mesma coisa que atrapalha a gente avançar na nossa jornada de chama gêmea. E só antes de eu falar o que é essa coisa, que é muito simples, vocês vão falar assim, não acredito que eu tô vendo esse vídeo pra ver ela falando isso, mas a gente precisa destrinchar um pouco isso que eu vou trazer, porque às vezes parece óbvio e a gente erra no óbvio, né? A gente erra no básico, no pequeno. Mas antes de eu falar isso, eu queria dizer para vocês que o que significa avançar dentro de uma dinâmica de chama gêmea, né? Eu sempre tento trazer uma contextualização para vocês. Avançar dentro da dinâmica não necessariamente significa estar em contato com o gêmeo, estar se relacionando com o gêmeo, estar namorando o gêmeo estar correndo atrás de mim. Isso não é sinônimo de avanço na dinâmica necessariamente. Às vezes você pode estar, sim, super se relacionando com o seu gêmeo, mas os dois estão muito inconscientes, como aconteceu comigo lá há alguns anos atrás. Eu estive, para quem não sabe, em união com a minha chama gêmea por mais de 4 anos. E não necessariamente eu estava avançando dentro da minha dinâmica, porque na minha concepção, avançar dentro da dinâmica é avançar no teu processo espiritual, é avançar na tua jornada de se redescobrir, de se conectar com a sua verdadeira essência. Para quem é divina feminina, é você avançar na sua jornada de se tornar divina feminina. Então, para mim, os critérios para descobrir que você de fato está avançando na sua jornada é você estar com a sua vida avançando, né? Você tá mais madura, é as coisas que te doíam não estão te doendo mais, é você estar se conectando com pessoas que fazem muito mais sentido com quem você realmente é você estar descobrindo o seu propósito, é você estar prosperando na sua vida, é você ter uma vida feliz. Né? Eu não considero pessoas que, eu tô com o meu gêmeo, ou eu tô em contato com o meu gêmeo, mas a minha vida tá caótica e tudo tá travado, e eu tô infeliz, e eu vivo em angústia, e não saber o que tá acontecendo, e não saber se a gente vai ficar junto. Pra mim, isso não é sinônimo de avanço na dinâmica, na verdade, muito pelo contrário. Pra mim, isso é sinônimo de muito apego a uma ideia, pra mim, isso é sinônimo de provavelmente muito ego. E aí vocês não estão fazendo o que vocês deveriam fazer, vocês não estão fazendo o que o propósito dessa dinâmica pede pra gente fazer, que é justamente esse desenvolvimento espiritual, esse avanço na nossa vida, esse progresso, né? Deus não te colocou nessa jornada só para você ficar sofrendo, muito pelo contrário, Deus te colocou nessa jornada para você se libertar, Deus te colocou nessa jornada para você ir para o próximo passo na sua vida. Então, para mim, avançar na jornada, mais do que estar em contato com o gêmeo, porque eu acho que isso, na verdade, é uma consequência desse avanço, é você estar com a sua vida andando para frente. Então, você pode estar com o seu gêmeo, se a sua vida tá travada, eu não considero avanço. Então, o que a gente veio falar aqui nesse vídeo, né? Quais são as coisas que atrapalham a gente nesse avanço, nesse progresso? O que tá acontecendo que tá fazendo com que a gente não esteja conseguindo avançar dentro da nossa jornada espiritual e dentro da nossa dinâmica de chama gêmea? E a principal causa disso é a autossabotagem. A autossabotagem, gente, nada mais é do que eu não fazer aquilo que eu sei que eu deveria estar fazendo, aquilo que eu já tive acesso a informações que eu deveria estar fazendo, seja por medo, por crenças, seja por limitações, seja por, enfim, excesso de ego, imaturidade, o que for. E aí eu quero trazer para vocês alguns sinais de que você justamente está fazendo isso. E eu peço de coração que, independente do quão avançado você esteja nessa jornada, você termine de assistir esse vídeo. Por quê? Porque várias coisas que eu coloquei aqui, primeiro, todos os sinais que eu coloquei aqui foram coisas que eu fiz durante a minha jornada. Não foi só, eu tirei da minha cabeça. Foi coisas que eu fiz e que muitas vezes eu posso me ver fazendo, dependendo da dificuldade do ciclo que eu esteja vivendo. E que eu também observo em diversas mentorandas minhas que estão avançadas,
que já estão descobrindo o propósito, que já tá lá com o gêmeo ali do lado, mas que eu vejo que elas estão fazendo como autossabotagem e que podem também estar impedindo elas de conseguirem com uma maior velocidade, ou de já estarem vivendo uma coisa que elas já estão prontas para viver, ou de darem um próximo passo na vida delas, tá? Então fiquem aqui, independente se você tá no início ou se você tá mais avançado, porque pode ser que muitas coisas que eu falo aqui façam sentido e que virem uma chavinha para que vocês consigam tirar esses sabotadores dentro da jornada de vocês, tá? Só que antes de eu começar, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Esse mês de agosto, para quem me acompanha nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no TikTok, já tá sabendo um pouco melhor disso. Por isso, já te peço para você me acompanhar lá nas redes sociais, porque você pode estar perdendo informações importantes que podem estar influenciando a sua vida, tá? Mas o que tá acontecendo nesse mês de agosto? Eu tô falando que esse mês de agosto está sendo o mês mais kármico do ano, porque é um mês que tá acontecendo diversas mudanças energéticas que estão trazendo muita coisa à tona. E eu tô vendo, gente, todo mundo, inclusive eu mesma, se auto-sabotando nesse mês de agosto. A energia tá densa, eu tô vendo um monte de gente, um monte de mentoranda minha falando assim, Gabi, quando você falou a primeira vez, eu nem achei isso, eu tava achando que eu tava arrasando no meu mês de agosto, mas aí depois passou não sei o que, aconteceu não sei o que lá, e eu vi que, na verdade, eu tô me auto-sabotando. E por que esse mês de agosto, ele tá com todas essas energias? Primeiro, a gente teve e a gente vai ter novamente, no dia 31, uma super lua. Superluas, elas potencializam a energia da lua, que é uma energia que vai falar sobre o nosso feminino. Então vai mexer muito com as divinas femininas. É uma energia que vai falar muito, que vai mexer muito com o nosso emocional. Então a gente vai estar com as emoções à flor da pele, ou questões do nosso emocional podem vir à tona. Enfim, coisas que a gente não resolveu, dores que estão ali guardadinhas, aquelas coisas que a gente fica guardando dentro de nós, reprimindo dentro de nós, questões, reflexões sobre o nosso emocional, sobre o nosso espiritual vão vir à tona. Então a gente tem uma energia só em agosto potencializada de uma superlua. Fora isso, a gente teve o portal 8 do 8, que foi um portal intenso, porque é um portal de abertura de caminhos, e a abertura de caminhos envolve encerramento daquilo que é velho. Então, se você quer ir para uma nova fase da sua jornada de chama gêmea, pode ser que vá necessariamente te pedir para que você desapegue da tua chama gêmea, desapegue do passado, desapegue de algumas feridas, de algumas questões mal resolvidas entre vocês. Então, aconteceu também esse portal. E a coisa mais impactante que tá rolando nesse mês de agosto também tá sendo a retrogradação de Vênus. Vênus, para quem não sabe, é o planeta que vai falar sobre amor, relacionamento no nosso mapa astral, na astrologia. Também fala sobre os nossos valores, tanto valores internos quanto valores externos, como a gente se relaciona com os outros. Como tá em processo de retrogradação, isso significa que a gente vai estar revisando, que a vida, que a espiritualidade vai estar pedindo pra gente revise algumas questões dentro de nós. Então ele vai pedir para revisar como tá essa relação, se essa relação tá boa, qual que é a função que a gente ocupa dentro desse relacionamento, como tá a função, o lugar do outro nessa relação. Será que a gente entende o que a gente quer? Será que a gente entende o que a gente precisa? Será que a gente tá entregando o que o outro precisa também? Eu só tô exigindo que o outro me dê aquilo que eu acho que eu preciso para me sentir amada? Quais são os meus valores, né? O que eu valorizo numa relação? O que é inegociável para mim? O que eu acredito? Como eu me posiciono em relação a isso? Então a gente vai ter uma série de revisões que podem trazer pra gente algumas reflexões mais profundas, alguns questionamentos e uma energia um pouco parada, uma sensação de que eu posso estar andando para trás. Isso é também uma coisa que muitas mentorandas estão me trazendo, né? Então, Gabi, a sensação que eu estou tendo é que parece que eu andei para trás. A sensação que eu estou tendo é que parece que eu dei um passo para frente no meu avanço e aí depois eu dei 2 para trás. Parece que eu estou pior do que eu estava antes. Mas na verdade não é isso. É só essa impressão que a retrogradação traz, porque ela vai exigir que você revise uma série de coisas dentro de você. De como você se relaciona com as pessoas, de como você comunica o que você precisa, de quais são os seus valores, do que você acredita, como você se posiciona no mundo. Por conta disso, vai ser muito importante, caso você tenha um pouquinho mais de interesse, você analisar aonde está Leão no seu mapa, porque a Vênus está retrógrada em Leão, e onde está Vênus no seu mapa astral, tá?
Eu também fiz, e eu vou abrir de novo nessa essa última semana de agosto, uma tiragem mais análise astrológica para conseguir te auxiliar a entender aonde que tá a maior questão kármica na tua jornada atualmente. Então, tanto com o tarô quanto com o mapa astral, a gente vai conseguir analisar quais são os pontos da sua vida que estão pedindo para você uma maior revisão, caso você não esteja tendo clareza. Eu tô fazendo essa tiragem tanto de uma maneira individual, então, quais são os pontos kármicos que você vai precisar transmutar, quais são os ciclos que você vai precisar finalizar, o que você vai precisar trabalhar na tua energia feminina, aonde a Vênus vai afetar na sua vida, quais são as coisas que você vai precisar revisar. O legal dessa união dessas análises é que o tarô ele vai pegar como tá a tua energia atual, e com a análise astrológica a gente vai conseguir ir na raiz, extremamente estratégico e pontual, para saber exatamente como é que tá influenciando dentro da sua jornada. Eu fiz, por exemplo, um caso recentemente onde a gente estava analisando, a gente estava fazendo uma análise de casal, que eu também tô fazendo, né? Então, quais são os pontos que a divina feminina precisa trabalhar e quais são os pontos que o divino masculino precisa trabalhar. E a gente viu que o divino masculino, ele tava precisando fazer uma revisão na rotina dele, na estrutura do dia a dia dele, e que isso ia fazer ele ter uma compreensão maior sobre si, porque o sol dele tava nessa casa especificamente, e era uma casa, e era um sol em Leão. E isso ia influenciar como ele percebe o relacionamento, que é onde estava a Vênus dele, que também estava na casa 7. Então ele ia fazer uma revisão sobre a relação, e no caso, a relação deles dois. Então, caso você tenha interesse, caso você precise entender, caso você esteja se sentindo muito perdido, eu aconselho você me acompanhar lá no Instagram e participar dessa tiragem, que vai ser muito legal e pode trazer esclarecimentos maravilhosos para você entender o que você pode fazer nesse momento, tá? Mas sem mais delongas, eu só quis trazer para vocês essa questão astrológica, porque não é à toa que eu estou fazendo esse vídeo, não é à toa que talvez você esteja passando por tudo que você está passando. Porque muitas estão assim, ai Gabi, só eu tô passando por isso, tá sendo muito difícil pra mim, mas na verdade todo mundo, tá sendo um mês extremamente difícil pra todo mundo, tá? Então pode ficar tranquila, você não tá pirando, você não tá ficando louca, realmente a espiritualidade aí mexendo na vida de todo mundo pra que a gente consiga se revisar, pra que a gente consiga mudar a nossa rota pra rota que a gente tem que seguir, né? Então, vamos lá. Quais são os sinais de que você está sabotando a sua jornada? O primeiro sinal mais clássico, que geralmente acontece para quem está no início da jornada. E início não significa apenas quem acabou de se separar ou quem acabou de descobrir que é chama gêmea. Mas eu também incluo início para quem ainda está com um nível de consciência iniciante. Ou seja, eu estou muito preocupada com o romance, tô muito preocupada em achar que isso tudo, na verdade, é a união de duas almas que viveram um romance da Disney. Quem tá com essa ideia aí muito imaturizada, né, muito imatura, muito limitada, que o ego tá limitando essa conexão de vocês a apenas uma relação, então é a pessoa que quando vê que o relacionamento amoroso não está florescendo, começa a desacreditar que existe uma conexão, porque o ego é tão limitado que ela só associa uma conexão com alguém a um namoro, a um casamento, sendo que a conexão que você tem com alguém vai muito além de, ei, querida, vamos namorar? Porque se eu te pedir namoro, a gente tá namorando e não necessariamente eu tenho uma grande conexão com você. Então, pra quem tá com esse nível de consciência muito iniciante, ou pra quem realmente tá iniciando essa jornada, o que acontece muito é eu olhar excessivamente pra fora e pouquíssimo pra dentro, que é o que mais atrapalha na nossa jornada, né? Então eu fico mais preocupada com o caminho do meu gêmeo, se o meu gêmeo vai ter as informações que ele precisa ter, se o meu gêmeo vai conseguir ter a ajuda da espiritualidade, se o meu gêmeo tá avançando ou deixando de avançar, se ele tá aprendendo ou deixando de aprender, do que olhando pra mim. Geralmente, esse olhar também, ele vem carregado com uma dosezinha de soberba, que eu sei bem, divina, porque eu também já fui muito assim por meses seguidos, achando que eu tava ali super avançada, super madura, que eu já tinha trabalhado pra caramba, e eu ficava preocupada porque eu via o meu gêmeo aparentemente parado, porque eu falo aparentemente, porque eu não tava ali, né, na cola do menino, dentro da cabeça dele pra saber o que tava acontecendo. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, mas ele não avança, ele não faz nada, eu preciso ajudar, eu preciso falar pra ele que a gente achou uma gêmea, pra ele entender a importância de tudo isso que ele tá vivendo e parar de ficar se distraindo com videogame, droga e mulher, né? Enfim, gente.
Isso é uma verdadeira soberba, isso é a gente fugindo, né? Nós temos as nossas questões. Por mais que a gente possa achar que o gêmeo, ele tá num lugar mais imaturo, que ele tá precisando mais de ajuda, a gente, independente de ser mais madura que eles ou não, a gente também tem as nossas coisas a trabalhar e resolver. E quando eu fico olhando mais pro caminho dele, o meu caminho fica descuidado. Enquanto eu fico mais olhando se ele tá cuidando do jardim, da grama dele, a minha grama vai crescendo e o meu jardim vai ficando cada vez mais desnutrido. Então, eu não tô olhando pra mim e não tô percebendo que a única pessoa que realmente importa e que eu tenho responsabilidade dentro dessa jornada. Eu sempre digo, principalmente dentro das minhas mentorias, obviamente, que o aprendizado, a Divina Feminina, ela evolui, ela amadurece quando ela sai do excesso de social, ou seja, quando ela sai da externalização dela, de olhar excessivamente para fora e começar a se preocupar mais consigo, começar a olhar mais para si, começar a cuidar mais da vida dela. E aí eu sempre trago essa questão, Divina, se você está olhando demais para fora, eu te questiono, como é que tá a sua vida? Eu vejo muitas divinas, principalmente das minhas caixinhas de pergunta, falando assim, Gabi, como eu faço para ajudar meu gêmeo a conseguir curar tal karma? Como eu faço para ajudar meu gêmeo a conseguir sair daquele relacionamento difícil? Como eu faço para conseguir ajudar meu gêmeo a perceber o que ele tem que fazer? Como eu sei que o divino masculino ele vai conseguir ter as informações que ele precisa? E eu fico muito preocupada porque às vezes a gente fica tratando os divinos masculinos, que muitas vezes são homens, assim, homens quando eu falo adultos, né, pessoas adultas, como se fossem crianças, como se fossem incapazes, como se essa pessoa não tivesse cérebro, como se essa pessoa não tivesse tanta capacidade que você, como se essa pessoa não estivesse vivendo na mesma época, com as mesmas condições que você, e que ela tem tanto acesso a informações quanto você. A única diferença é que o divino masculino, ele vai ter acesso às informações e ele vai se trabalhar de uma maneira completamente oposta à sua. Então você pode ter uma ideia de que às vezes ele não tá avançando na jornada dele, mas é porque simplesmente ele tá fazendo uma coisa diferente de você. Ele tá cuidando de algo diferente de você, que é uma coisa que eu sempre trago. Não faz sentido algum a espiritualidade separar duas almas para elas terem os mesmos aprendizados da mesma forma ao mesmo tempo, né? A gente é separado para que justamente a alma consiga se expandir em direções opostas. Então, enquanto você vai estar cuidando do seu espiritual, enquanto você vai estar descobrindo sobre chama gêmea e multidimensionalidade, cristais, etc, etc, ele vai estar cuidando no mundo material dele. Então, às vezes você está julgando que ele está muito distraído com a matéria, mas na verdade ele está começando a cuidar o que ele precisa cuidar. Quem está distraído aí é você, tá? Então, esse é o primeiro sinal. Segundo sinal, reclama demais, geralmente tá acompanhado um em seguida do outro, né? Foi eu que aconteceu assim comigo. Via só meu gêmeo, eu não via ele avançando, começava a ficar angustiado e aí ia pra esse segundo sinal que é reclama demais e faz de menos. Vive reclamando do que não tem, ai, porque eu não tenho meu gêmeo, porque eu não tenho ajuda, porque a espiritualidade não me ajuda, porque eu tô me sentindo sozinha, não tenho nenhum tipo de orientação, que as coisas não estão dando certo, que você queria que as coisas fossem diferentes. Mas quando alguém oferece uma ajuda, quando alguém te mostra uma solução, você fica inventando desculpas para não fazer o que precisa fazer. Você não quer se arriscar, você não quer confiar, você não quer dar o primeiro passo para depois aparecer o chão. Você não quer sair da sua zona de conforto. Você não tá levando a tua dinâmica a sério e consequentemente, a tua chama gêmea também não leva, né? Então, quantas vezes vocês estão aqui me escutando, eu falo pra vocês, né, as coisas que precisa fazer, tanto em vídeo, eu falo pra vocês se você tá com dificuldade, a gente tem as mentorias, e aí muitas, eu entendo que muitas não têm condições de fazer, e tá tudo bem, a gente entende. Quem tem condições de fazer é quem tá preparado pra viver essa jornada, mas tem muitas pessoas que já estão em condições, tem muitas pessoas que podem fazer, mas ficam inventando desculpas porque não acreditam, ficam inventando desculpas porque é desconfortável, né, ter que investir em si mesmo, porque não acredita em si mesmo, porque não olha pra si, porque não valoriza a si mesmo, porque ainda está olhando pra fora. É a mesma pessoa que não fica aceitando procurar ajuda. E é uma coisa que eu sempre falo, você tá há mais de 2 meses parada no mesmo lugar, com o mesmo problema, parada na mesma situação, então já está na hora de procurar ajuda. Até quanto tempo você vai ficar
tentando de uma forma que você já viu que não tá dando certo, que a espiritualidade já mostrou pra você que as coisas não avançam, que você vai se sentindo cada vez pior, que você vai ficando doente, que você vai ficando cansada, que você vai ficando angustiada, e parece que você só tá piorando a situação. Até quando você vai continuar dessa maneira? Até quando você vai continuar se auto-sabotando, né? Você acha que não precisa, que vai dar conta sozinha, pagar. Imagina que eu vou pagar, né? Deixa eu ver aqui meus videozinhos e eu me resolvo sozinha. Mas passa mês, passa ano e a dinâmica e a sua vida continuam paralisadas, né? Você não tá avançando na sua vida, você não descobre o seu propósito, você não tá prosperando, a sua saúde não tá das melhores, as suas relações estão todas prejudicadas e o seu gêmeo continua lá parado na vida dele, né? E aí, geralmente, quem tem esse perfil vai acabar indo para um terceiro sabotador, que é ficar obsessiva por conteúdo e obesa intelectual. Geralmente, obsessão por conteúdo vem quando a gente tá naquela fase da perseguição. A gente acha que a perseguição é só mandar mensagem pro gêmeo, procurar ele, ficar stalkeando, obcecada. Mas a perseguição, ela também se caracteriza por eu ficar completamente obcecada pela minha cura, completamente obcecada em saber sobre chamas gêmeas, ou completamente obcecada sobre conteúdos, mas na hora de colocar em prática, de fazer valer a pena, vamos lá, bora fazer acontecer, ninguém faz, ninguém coloca, porque fica ali só consumindo conteúdo, e aí fica começando a ficar perdido, cada hora é uma informação diferente, cada vídeo que eu vejo, né, então eu falo uma coisa sobre dinâmica, aí você vai ver outra pessoa vai falar outra coisa, aí você vai ver um livro que vai falar outra coisa, e aí escutar o teu coração, a tua voz interior, a intuição, não vou escutar. Então a gente começa a ficar perdido, a gente começa a ficar angustiado, e tudo isso é um sinal também de que você tá desconectada do teu feminino. E se você tá desconectada do teu feminino, divina feminina, isso significa que você tá desconectada da sua essência. E é por isso que a sua dinâmica, que a sua vida, que o seu gêmeo, que todas as coisas que são pra você estão se afastando de você. Porque a gente só avança na dinâmica quando a gente é a divina feminina, ou seja, a gente é a nossa essência, a gente é a nossa alma. A divina feminina é a divina feminina, né? Então, quando a gente tá longe do nosso feminino, o que significa tá longe do meu feminino? Eu tá muito mental, eu tá muito controladora, eu tá desconectada das minhas emoções, eu tá desconectada da minha intuição, eu não tá confiando na espiritualidade. Quando eu tô dessa forma, eu tô longe de quem realmente eu sou. E aí eu afasto o meu gêmeo também fica longe de quem ele começa a ficar frio e distante. E aí nessa frieza que ele fica, vem um relato que eu recebo muito das minhas divinas, que é: Gabi, mas ele tá totalmente mudado, não sei o que aconteceu, ele parece outra pessoa, a gente se separou, ele parece uma pessoa completamente diferente, eu não sei o que houve. O que houve é que ele tá espelhando você tá muito diferente, a sua essência não é essa essência doida, obcecada, que não para de ver conteúdo, que tá controladora, que tá na mente, tentando entender, racionalizar, que vê a matéria e fala assim, não é isso, mas o seu coração fala outra coisa, que fica ali numa guerra interna entre é isso, é aquilo, tá certo, tá errado, e aí fica com dores de cabeça, sem conseguir dormir, angustiada, com a saúde ruim, com cheias de problemas na vida, totalmente descrente, totalmente angustiada internamente, e isso não é você. Você também não está sendo você, só que você não está percebendo. E o teu gêmeo espelha pra você, ele também sendo completamente diferente de quem ele é, né? Porque ele parece tão distante, tão frio, tão desconectado, parece que ele não se importa, parece que ele não liga, parece que ele tá focado em outras coisas. Ele só tá mostrando pra você como você tá diferente. Como você tá longe, ou como você não tá se importando com você, ou como você tá fria com você mesma, ou como você tá se ignorando. Ele tá diferente, ele tá aparecendo um personagem, uma outra pessoa, da mesma maneira que você também tá aparecendo, da mesma maneira que você também tá sendo isso. Porque você não tá sendo a divina feminina. Você não tá olhando para suas emoções, você não tá olhando para sua intuição. Você só tá tentando racionalizar, você só tá vendo as coisas lá fora, você só tá se externalizando, você não acredita no que você sente, você não acredita no que tá no teu coração, e aí você vive nessa guerra interna, o que é, né, um inferno. A gente vive em constante não paz quando a gente tá assim, né? Então você passa o dia aí vendo 1001 vídeos, acompanhando 1000 profissionais, ficando obcecada por tarô, gasta dinheiro
com coisinhas baratas, né? Então, eu vejo mentorandas que falam, mentorandas não, né? Seguidoras que falam que não tem dinheiro pra fazer a mentoria, mas o dinheiro que elas gastam pra fazer tarô, olha assim, o dinheiro que elas gastam pra fazer tarô comigo, imagina o tarô que elas fazem com outras pessoas, dava mais do que suficiente pra fazer a mentoria, dava mais suficiente pra participar da academia, dava mais suficiente pra você fazer aquilo que você sabe que no fundo vai te trazer respostas, mas como você só quer um alívio, só quer uma ingestão, só quer que o tarô chega e fala pra você, ó, vocês vão ficar juntos, você não precisa fazer mais nada, você não gasta o dinheiro com as coisas que você precisava, você só gasta dinheiro com resposta rápida, com passe mágico, porque quem acredita em passe mágico, né? Quem acredita em resposta rápida? Quem acredita que a transformação acontece em 2 minutos, que Deus aparece e faz pirim-pim-pim e depois tudo se transforma? Quem acredita em fada madrinha? É a criança. Então você ainda não tá na postura de adulta, você ainda não tá na postura de divina. E a gente só tem uma relação sagrada, a gente só tem uma vida sagrada, a gente só tem resultados abundantes da nossa vida quando a gente sai da menina e se torna mulher. A mulher, ela tem resultados adultos, uma relação adulta, uma relação sagrada, uma vida sagrada. A menina, ela não tem, e ela não tem porque ela acredita em frases de mágica, e na hora de fazer o que precisa fazer, ela não faz, né? Ela não paga o preço de fazer o que ela acredita, de correr atrás do que ela quer. Essa mesma mulher é a mulher que fala que vai perder peso, que vai fazer academia, faz em 1 mês e desiste, que vai fazer aquele curso que vai mudar a vida dela, que vai empreender e nem assiste 2 aulas. É a mesma mulher que fala que vai conseguir tal coisa, que vai conseguir juntar dinheiro, mas não resiste à saída com as amigas, aquela brusinha, os negócios da Shein, ou não sei o que acontece, né? E aí a gente fica, é a mesma pessoa que fica vivendo de diquinhas e conteúdos gratuitos na internet. Então ela não se aprofunda, ela não se honra, ela não honra o tempo dela, não honra o dinheiro dela, ela não se escolhe, ela não faz o que precisa fazer. E aí aquilo que eu falei, né? Ela não leva a dinâmica dela a séria, ela não leva o desenvolvimento dela a sério e, consequentemente, o gêmeo espelha isso, não levando ela a sério também, né? Então, no fundo, ela ainda é uma criança que acha que os pais, o mundo e Deus deve ela. Então, que ela não tem que fazer pra ter, que as coisas precisam vir até ela, que pra eu ter uma relação sagrada, simplesmente basta eu querer, e aí vai aparecer na minha mão, sem entender que antes eu preciso dar pro universo, eu preciso dar pro universo amor, eu preciso dar pro universo dedicação, eu preciso dar pro universo aquilo que eu tenho, eu preciso investir em mim mesma antes de eu querer ter os frutos desse investimento, né? Então, ela não faz o processo, ela não entende na raiz, ela não se desenvolve e não valoriza o dinheiro dela, né? E aí, depois de tudo isso, depois de todos esses processos, geralmente é um seguido do outro, né? Tô contando aqui praticamente uma história pra vocês, tá, divinas? Antes de eu conseguir avançar na minha vida, eu fiz tudo isso que eu tô falando pra vocês. Depois que a gente faz isso, a gente vai pro próximo sabotador, que é um clássico esse sabotador. E qual que é esse sabotador? Eu desisto da minha dinâmica. Quer saber? Eu não aguento mais, foda-se essa história, chama a gêmea, tudo uma grande fantasia, tudo isso é uma grande bobagem. 2 semanas depois, 2 semanas antes, estava desesperada, querendo saber o que estava acontecendo, falando que chama a gêmea, não sei o que lá, e que ela despertou espiritualmente, que tudo mudou na vida dela e não sei o que. E 2 semanas depois, a pessoa desiste da dinâmica. E por que eu desisto da dinâmica? Porque eu estou encaixando na minha limitação do ego uma conexão espiritual que vai muito além de um namorico em namorico. Então, se o meu gêmeo namora outra pessoa, eu acho que a gente não tem essa conexão. Se o meu gêmeo, ele não quer me namorar, eu acho que a gente não tem essa conexão, porque eu acho que essa conexão é sinônimo de namoro, né? É igual a isso. E aí eu fico me questionando, será que você já amou alguém de verdade? Você não tem uma amizade ou algum parente, a sua mãe, o seu pai, que independente de você se afastar dessa pessoa, ou independente da vida ou da morte, né? Então, por exemplo, eu amo muito a minha mãe, eu amo muito meu pai. Se meus pais morrerem, essa morte não é o fim da minha conexão com eles. Eu sempre vou estar conectada com eles. Eu sempre vou os amar. Se numa outra vida a minha mãe não for minha mãe, ela for a minha irmã, ela for uma amiga, ou sei lá, né, ela for minha filha, eu ainda vou ser conectada com ela. E essa conexão, ela não se limita a ela ser minha mãe.
Entende? Até porque muito pouco provável minha mãe foi minha mãe em todas as minhas vidas. A mesma coisa com a nossa chama gêmea. A nossa chama gêmea, ela não se limita a uma conexão amorosa. E aí as pessoas desistem da dinâmica, porque como elas ficam se auto-sabotando e não avançam, a dinâmica fica parada. E aí, como elas estão distraídas com a matéria, com o gêmeo, com buscar respostas no mundo externo em vez de olhar para elas, o gêmeo também fica distraído com as coisas da matéria. E muitas vezes pode acabar namorando, ou ficando com todo mundo, não sei o quê, ou querendo ir embora, se afastar. E aí, essa divina começa a ficar desacreditada, mas é porque ela tá baseando uma coisa que é tão maior em um status no Facebook de estou namorando bonitinha, entendeu? Vê o gêmeo lá com status, relacionamento sério com a fulana de tal, e fala assim, ai meu Deus, ela deve ser o amor da vida dele, e eu não devo ser. Porque você tá baseando a sua conexão em um status de relacionamento, em estou namorando, tô não sei o quê. E é muito além disso, né? Eu falo, um dos maiores e mais clássicos casos de chama gêmea é São Francisco e Santa Clara. Eles não eram um casal, gente. Eles não namoravam. Um era padre e outro era freira. Vamos lá. Não tinha relacionamento amoroso. Mas eles tinham essa conexão. Porque a conexão, ela vai muito além da caixinha do namoro. E aí, no tamanho dessa bola de neve de frustrações, de ficar batendo a cabeça no lugar errado, de não ficar escutando as pessoas que já passaram por que você passou, de desacreditar nessas pessoas, né, de maltratar essas pessoas, de não ver que o terapeuta também é ser humano, né, a gente não é robô, que você pode chegar lá, falar qualquer coisa, ser mal educada e ir embora. Nós também somos seres humanos. Então, em vez de eu olhar, prestar atenção, me humildar, baixar a cabecinha e escutar quem tá na frente, eu acho que eu sei de tudo, fico batendo por meses e anos a cabeça no mesmo lugar, fico angustiada, as coisas não avançam, meu gêmeo não sei o quê, tô baseando a minha dinâmica numa caixinha e eu desisto da dinâmica. Porém, eu continuo pensando, sentindo, muitas desistem da dinâmica, mas estão ainda em grupos. Muitas desistem da dinâmica, mas estão vendo esse vídeo. Muitas desistem da dinâmica, mas estão lá no meu Instagram comentando, quer saber, foda-se esse daqui, eu desisto dessa dinâmica. Muitas desistem da dinâmica e fica aí stalkeando o gêmeo, né? Tô vendo essa desistência da dinâmica. Eu não desisti da minha dinâmica, até porque desistir da dinâmica, como eu já falei no começo do vídeo, dinâmica não é namoro, não é você estar com o gêmeo, é você avançar na sua vida. Pra mim, desistir da dinâmica é desistir de você. De você. E aí você tá desistindo de você tá fazendo assim, foda-se com a minha vida, dane-se a minha vida, a sua vida, ela tá fazendo isso com você também, o seu gêmeo tá fazendo isso com você também. E aí, em vez de você, enfim, olhar pra si, se perceber, se fica aí nesse ódio, você vai ficar aqui nos meus comentários falando que tudo isso é uma grande bobagem, mas você tá aqui. E você tá lá naquele grupo do Facebook, e naquele grupo lá do WhatsApp também, e tá lá nas minhas postagens do Instagram, e tá lá na minha DM enchendo o saco, né? Porque no final das contas, você não sabe quem você é. Você é uma imatura. Você atropelou o seu processo, gastou o teu dinheiro da maneira errada, cansou e resolveu desistir. É a mesma pessoa que desiste dos sonhos, é a mesma pessoa que desiste do trabalho, é a mesma pessoa que desiste da carreira, é a mesma pessoa que desiste dos projetos, da academia, dos estudos. Desistiu, mas ainda tá aqui. Desistiu porque não conseguiu ter na velocidade que queria, porque não aguentou o processo, porque ainda é uma menina. Como eu falei, menina não tem resultados de divina. Então, desiste da dinâmica, né? E aí, a gente vai pro próximo autossabotador, que é, eu não acredito em mim, a pessoa ela não acredita em si, não acredita na sua mudança e nem no seu potencial. Ela começa a desistir de si mesma, ela começa a acreditar que não vai conseguir, que a Gabi é sortuda, que a fulana de tal é sortuda, que aquele lá, casal lá é sortudo, que Deus escolheu eles e que ela não tem essa capacidade, né? E aí eu começo a inventar desculpas medíocres para não fazer e desistir ou continuar parada, né? Eu fico inventando desculpa do preço, das pessoas, do governo, do trânsito, do planeta, do processo. E geralmente são pessoas que começam muito intenso e como não tem resultados rápidos, começam a acreditar que elas não merecem, que elas não são boas, que não são boas o suficientes. Eu nunca fui
fui muito dessa pessoa, não, porque eu sempre fui muito determinada, minha mãe sempre me ensinou a ser muito determinada, mas o meu gêmeo é muito essa pessoa. Geralmente quem tem ferida de rejeição é essa pessoa. Meu gêmeo era uma pessoa que a gente se conhece desde muito tempo, né? E a gente estudava juntos. Era uma pessoa que, assim, ele tentava entender uma matéria, não entendia, ele já achava que ele era burro, não era pra ele desistia. Ele fazia um pouquinho de esforço, não dava certo, então não era pra ele desistia. Então é uma pessoa que nunca conseguiu alcançar nada, uma pessoa que nunca conseguiu ter nada. E ele sempre olhava pra mim como uma pessoa que aparentemente conseguiu conquistar as coisas e me endeusava, achava que eu tinha sorte, que eu era abençoada, que a minha família era melhor, por isso que eu conseguia, que Deus não sei das quantas. Só que na realidade a única diferença é que eu não desistia de mim mesma. Eu sabia que a dificuldade era apenas uma dificuldade que eu tinha capacidade de passar por cima dela. Mas se eu não acredito que eu sou merecedora, se eu não acredito que eu sou boa o suficiente, se eu não acredito que aquilo é pra mim, eu não consigo alcançar. E aí eu te faço essa pergunta, Divina: você acredita que você é capaz, de que é possível pra você a união? Ou você acha que não é pra você? Você acredita que você é boa o suficiente pra ter a sua vida dos sonhos? Ou você acha que isso não é pra você? Você acha que viver essa vida sofrendo, essa vida medíocre, essa vida escassa é o que Deus tem pra te oferecer? Deus é abundância, Deus quer te ver bem, quer te ver feliz. Se você não tá vivendo nesse estado de espírito, é você que tá se impedindo. E é isso que eu te falo, o desafio, ele só tá ali pra te mostrar quais ferramentas você precisa adquirir. Ele não tá ali pra te derrubar, ele tá ali pra te ajudar a se lapidar. É assim que eu quero que você enxergue essa jornada. Toda vez que eu vejo uma pedra no meu caminho, toda vez que eu vejo um buraco no meu caminho, eu tento olhar para aquilo, por mais que aquilo me sofra, por mais que eu fique brava, por mais que eu fique revoltada, por mais que eu fique, ai meu Deus, será que isso é pra mim? Eu volto e penso nisso. Isso aqui vai me ajudar a desenvolver ferramentas, vai me ajudar a me lapidar, vai me ajudar a me tornar mais forte, mais capaz. E justamente todos esses aprendizados que essa pedra no caminho tá colocando pra cima de mim é justamente a riqueza interna que eu preciso desenvolver para atrair a abundância na minha vida, para eu trazer para vocês, para me ajudar a me tornar uma pessoa melhor para viver a minha relação sagrada, uma pessoa melhor para minha família, para os meus amigos, uma pessoa melhor para os outros, uma pessoa melhor para eu ser essa trabalhadora de luz, para eu ser essa luz na vida dos outros. Só que o que você está escolhendo, Divina? Ficar nas sombras, na mediocridade, ser só mais uma pessoa amargurada que fica reclamando e maltratando os outros, que por conta dessa amargura começa a desumanizar as pessoas e tratar as pessoas como um objeto, como um meio para alcançar a tua satisfação, para você conseguir se sentir um pouco melhor, ou você vai aproveitar todos esses desafios para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais virtuosa e se tornar luz para as pessoas, ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que investe no trabalho dos outros, ser uma pessoa que investe em si mesma, ser uma pessoa que ilumina o caminho dos outros. Eu só tô aqui porque eu saí desse lugar pequeno, escasso e imaturo que eu me encontrei e que você também pode estar se encontrando, e comecei a encarar essa jornada como uma oportunidade de me tornar a pessoa que eu vim ser e não como um grande castigo do universo. Então, vê aí, tá? Como é que você tá seguindo essa dinâmica. E aí, em contrapartida com essas pessoas que não acreditam em si, a gente tem os outros autossabotadores, que é a pessoa que acha que tá iluminada, é a good vibes, eu não preciso de nada disso. Então, tem vezes também, eu já passei por pessoas que também tiveram esse perfil, de acharem que estão iluminadas, do tipo assim, eu me rendi à dinâmica, agora eu não preciso de ajuda nenhuma, que eu tô muito evoluída, eu só preciso esperar meu gêmeo. Eu falo, gente, se você não tá com o teu gêmeo do teu lado, é porque ainda o seu gêmeo, eu falo só uma gêmea, eu sou chama gêmea, tá? É porque você ainda não conseguiu aquilo que você precisava, você ainda não terminou o que você precisava fazer. Então essa pessoa, ela acha que ela tá ali arrasando, super namastê, geralmente ela tem ali a espiritualidade, uma espiritualidade super egóica, né, aquela pessoa da positividade tóxica. No fundo, essa pessoa tá com a vida parada, então ela acha que ela tá arrasando, porque na verdade essa pessoa ela pode até estar trabalhando muito o feminino dela, mas a gente entende que dentro da jornada, eu já fiz vídeo sobre isso, preciso trabalhar primeiro meu feminino, integrar o masculino e terminar de trabalhar meu feminino. Então se você tá começando a trabalhar o seu feminino, a gente fala, né, dentro da minha mentoria da academia, eu tenho uma aula sobre as etapas
as etapas do despertar espiritual. E tem uma etapa que a gente chama de etapa de bem-aventurança, que é o início do despertar. E é uma etapa em que a pessoa, ela tá tão conectada que ela acha que ela, tipo assim, pô, eu tô a um passo pra iluminar, né? Eu tô um passo pra conseguir transcender. Só que, na verdade, essa pessoa, ela tá vivendo uma espiritualidade de uma maneira muito imatura. E aí ela vai passar por um novo despertar, que é o despertar onde ela vai começar a integrar o masculino quando a gente começa a avançar na nossa vida terrena, né? Que a gente precisa avançar na nossa vida terrena também. E aí depois ela vai passar por um outro despertar, onde ela vai terminar de amadurecer esse feminino, onde ela vai começar a aterrar, vai começar a trabalhar a espiritualidade de uma maneira muito mais madura, muito mais séria. E aí, essa pessoa que tá no início, ela acha que ela tá prestes a despertar. Eu passei por isso também. Eu falei assim, nossa, a dinâmica te chama gêmea, eu sei sobre multidimensionalidade. Gente, você não tá entendendo, eu tô prestes a despertar. A minha mãe, a minha irmã, os meus pais, não sei o que, eles são todos atrás de mim, tadinhos, e não sei o que, blá, blá, blá. Eu achava que todas as pessoas, elas estavam inconscientes atrás de mim, que eu era uma alecrim dourada que estava despertando, que eu era mais especial do que todo mundo. Eu achava isso, gente, eu achava de verdade isso. Eu ficava tipo, ai, como eu sou um espírito iluminado, né? Eu só preciso esperar que o meu gêmeo, tadinho, ele é tão inconsciente, tão ignorante, eu só preciso esperar que ele desperte e encontre as informações dele. Olha como essa pessoa é desumilde, olha como essa pessoa tá longe de ser iluminada, né, gente? O processo de iluminação é um processo diário, um processo de você elevar a tua vibração, um processo onde você começa a se tornar cada vez mais útil. Geralmente, essa pessoa aqui, good vibes, é aquela pessoa do quero salvar o mundo, mas eu não arrumo a minha cama, né? Eu quero ajudar todo mundo, mas eu não ajudo a minha própria mãe. Eu quero fazer esse processo de transcender, de iluminar, mas eu não sou boa pra ninguém, né? Não tô transcendendo nada. E se alguém me ofende, se eu escuto isso aqui que a Gabriela tá falando, eu já vou meter o pau nela nos comentários, já vou sair desse vídeo, já vou falar que desgraçada, já vou seguir ela no Instagram, já vou bloquear ela, porque eu não posso me ofender, né? Tudo me machuca. Se alguém é mais grosso comigo, tudo me machuca. Se eu chego e falo o nome da pessoa, ai meu Deus do céu, ai eu estou sendo atacada. Na verdade, essa pessoa, ela tá na 4ª camada de personalidade, né? Uma aula sobre o desenvolvimento da personalidade, é uma pessoa que, por mais que ela tenha aparência de adulta, ela tem ali a maturidade de uma criança, de uma pessoa infantilizada, que se dói por tudo, que acha que tudo que tem que ser belo, que se acha mais especial do que aquelas pessoas, que acha que viver uma jornada de chama gêmea é viver uma jornada de escolhido, sendo que todo mundo tá vivendo a sua própria jornada de despertar. A gente que é chama gêmea, a gente tá vivendo a jornada de despertar das chamas gêmeas, mas tem outras pessoas que estão vivendo a jornada de despertar passando por um problema de saúde, outras pessoas que vão viver uma jornada de despertar passando por problemas políticos, pessoas que estão passando por problemas sociais, problemas financeiros. Cada pessoa tá na sua jornada espiritual. E aí a gente acha que a gente é muito, muito especial, né? Que os nossos pais, eles estão atrás da gente, que o governo tá atrás da gente, que todo mundo tá atrás da gente. Só que, na verdade, não. Na verdade, essa pessoa, ela tá só vivendo essa boa aventurança, né? E aí, outro sinal, né, os últimos 2 sinais de que você pode estar se auto-sabotando. Agora a gente pode ir para uma coisa um pouco mais avançada. Vocês já viram que, assim, esses últimos que eu falei já são pessoas que estão vivendo um pouquinho mais nessa dinâmica. Uma coisa que eu reparo muito, que aconteceu muito comigo e que justamente foi algo que fez com que eu retardasse muito a minha união com o meu gêmeo, e que eu vi, e que eu vejo muitas mentorandas avançadas fazendo essa mesma coisa, que é reprimir a sua intuição e as suas emoções. Só pra eu trazer um contexto pra vocês, tá, gente? Eu conheci meu gêmeo em 2011, 2012, eu não lembro direito agora o ano, mas eu só sei que a gente demorou 4 anos pra realmente conseguir ficar juntos, tá? Tipo, a gente conseguir essa união que eu falei que a gente ficou mais de 4 anos juntos. E aí, durante esses 4 anos, por que a gente demorou 4 anos pra ficar juntos? Porque eu reprimia completamente os meus sentimentos pelo meu gêmeo. Como eu não via ele demonstrando o que ele estava sentindo, como eu não via ele dando o primeiro passo, como eu não via ele fazendo nada no mundo material, eu ficava reprimindo aquilo que eu estava sentindo, eu ficava reprimindo a minha intuição que falava que a gente ia ficar junto, porque eu acreditava que eu estava ficando louca, que eu estava enxergando coisa onde não tinha, que eu estava sentindo uma conexão com ele, que eu não era isso. E aí isso me machucou muito, isso me prejudicou muito. Só que ao longo desses 4 anos, olha que eu não sabia absolutamente nada sobre chama gêmea, hein? Ao longo desses 4 anos, eu fui percebendo
a questão dos espelhamentos, percebendo, só intuitivamente, só vendo como acontecia, porque eu não sabia de nada sobre isso, acho que não tinha nem informação sobre isso realmente disponível para as pessoas, de que toda vez em que eu, sei lá, me permitia um pouco mais, de que eu não aguentava ficar reprimindo todas aquelas emoções, que eu deixava fluir um pouco mais o que eu tava sentindo, o meu gêmeo demonstrava mais a matéria. Só que, novamente, eu achava que eu tava ficando completamente louca e que aquilo não era realmente. Mas, enfim, fiquei reprimindo por muito tempo e eu sempre ficava muito frustrada, porque no fundo eu sabia o que eu sentia, mas eu sempre vi o meu gêmeo ficando nesse vai e volta da mesma maneira que eu ficava nesse vai e volta de permitir, de assumir o que eu tava sentindo e ficar reprimindo. E aí, eu lembro que no final de 2015, bem no final mesmo, assim, tipo, dezembro de 2015, eu passei, enfim, por algumas situações que me fizeram falar, tipo assim, quer saber? Eu tô cansadérrima de ficar segurando esse sentimento. E eu simplesmente me assumi. Não assumi pro meu gêmeo em si, mas eu assumi pra mim que eu senti o que eu sentia, que eu assumi pra mim que eu tinha todos esses sentimentos por ele, eu assumi pra mim que, ó, quer saber? Eu amo mesmo, gosto mesmo, quero mesmo, eu sinto essa conexão, eu percebo essa conexão, independente da gente conseguir ficar junto ou não, eu sei o que eu tô sentindo, né? Então, se ele ficar com outra pessoa, se eu ficar com outra pessoa, eu sei que a minha conexão com ele vai muito além disso. E é o que eu falo pra vocês, gente. Hoje em dia, eu vivo um relacionamento que não é com a minha chama gêmea, é com a minha alma gêmea. É uma pessoa que faz parte da minha família de alma. E eu sei da minha conexão com o meu gêmeo. Eu sinto a minha conexão com o meu gêmeo. Eu sei que a minha conexão com o meu gêmeo vai muito além de um relacionamento amoroso. Eu estou numa relação amorosa com uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho uma conexão também, e ela não anula a minha conexão com a minha chama gêmea. Ela não me faz esquecer a minha chama gêmea. Não é uma relação que faz com que tudo aquilo que eu sinto, a presença do meu gêmeo não diminuiu, os sonhos com o meu gêmeo não diminuíram, o que eu sinto pelo meu gêmeo não sumiu, porque eu estou numa outra relação. E eu estou numa outra relação amando, adorando, vivendo aqui, ó, comprometérrima, e eu sinto essa conexão, vai muito além disso, e eu sei que é uma conexão que vai muito além de uma conexão amorosa, eu não fico ali alimentando no meu imaginário, eu e o meu gêmeo vivendo um casamento, eu sei que eu tenho essa conexão com ele, e quando eu estive lá em 2015, eu simplesmente me assumi isso, eu deixei que aquele sentimento, que aquele amor transbordasse, independente se eu pudesse ficar com o meu gêmeo ou não, e 2 semanas depois eu comecei o meu processo de união. Durante o meu processo de união, né, da gente começar a passar pelas etapas para conseguir chegar, de fato, a se unir naquele ano, por muitas vezes eu duvidei da minha intuição, porque a matéria, o mundo material estava indo contra aquilo que eu sentia no meu interior. Então, no meu interior, eu sentia muito claro de que a gente ia ficar junto, mas a matéria parecia que ela estava indo totalmente contra aquilo que eu estava sentindo, aquilo que a minha intuição estava falando para mim. E por isso eu fiquei pirada, por isso eu me questionei, e por isso que eu entrei numa noite escura da alma. E é isso que eu trago esse questionamento pra você. Às vezes você pode estar se afundando, se diminuindo, se angustiando, se agonizando, se martirizando, não porque realmente alguma coisa horrível tá acontecendo, mas porque você tá duvidando tanto de você mesma que você começa a se machucar. E aí, quando a gente faz isso, com certeza, né, gente, a gente acaba auto-sabotando a nossa dinâmica. Então você reprime o amor que você sente pelo seu gêmeo, você duvida da conexão de vocês, você duvida da sua intuição, do seu feminino, e aí, consequentemente, você vai ver o seu gêmeo espelhando isso pra você, também duvidando, não te dando certeza, ficando num lugar meio cinzento, que você não sabe exatamente o que ele quer e o que ele vai fazer. Eu falo pra vocês, gente, no momento que eu assumi o que eu sentia pelo meu gêmeo, eu juro, 15 dias depois ele tava correndo atrás de mim. Do momento em que eu parei de duvidar da minha intuição, que eu simplesmente cheguei e falei assim, quer saber? Ó, eu sinto isso, se isso fora de mim tá acontecendo diferente, eu não me importo, eu vou só aqui viver. Né, eu fiquei num estado de neutralidade, de não julgamento. Eu sei o que eu tô sentindo, eu sei a minha intuição, não vou ficar criticando, julgando, reprimindo ela, mas também não vou ficar falando que eu tô certa e que o mundo real tá errado. Eu só me coloquei num lugar neutro, eu tô te falando, gêmeo. Gente, tudo aquilo que tava impedindo eu ficar com meu gêmeo, simplesmente num passe de mágica, meio passe de mágica mesmo, assim, mas simplesmente
começou a se abrir os caminhos e ele veio correndo atrás de mim ficar comigo, entendeu? Então, assim, quando você reprime a sua intuição, quando você reprime as suas emoções, você tá reprimindo você tá reprimindo a tua divina feminina dentro de você tá reprimindo a tua essência. Isso vai fazer com que você se desconecte cada vez mais do seu gêmeo, né? Então, você não acredita em você e você acaba não confiando no seu interior, você precisa confiar mais em você, isso é uma autossabotagem, tá? E por último, pra gente conseguir finalizar aqui esse vídeo, quem fica buscando, né, por prazer imediato, por estar exausta de fazer o trabalho errado, né? Então é a divina que colocou tudo pro alto e aí você acaba descuidando de você, ficando bebendo demais, usando drogas, viciado em sexo, procurando relacionamentos, comprando demais, ficando o dia inteiro no TikTok. Então, isso também é uma forma de autossabotagem. Então, eu sei que eu preciso fazer coisas que eu não tô fazendo. E aí eu fico me distraindo com as coisas da matéria, me distraindo com coisas que vão me dar ali picos de ocitocina, de serotonina, de emoções, de sentimentos, de prazer, para que eu consiga parar de viver esse inferno. E aí eu fico vivendo num ciclo de coisas viciantes que não vão me fazendo bem e que aos poucos vão deixando a minha saúde, o meu psicológico pior. E aí eu fico culpando o universo. Eu acho que é o mundo que tá indo contra mim, que as coisas que o mundo tá me abandonando, mas na verdade, no fundo, quem tá se abandonando sou eu, né? Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que ele tenha conseguido esclarecer algumas coisas pra vocês, alguns comportamentos que a gente tem e que acontece, é normal. Muitas mentorandas minhas têm esse comportamento. Eu tive esses comportamentos muitas vezes. Às vezes eu tenho um ou outro também. É mais importante a gente tomar consciência deles pra gente conseguir se retirar, tá? Isso que a gente precisa entender e esse foi o intuito desse vídeo. A gente tá passando por um mês de agosto extremamente conturbado, que tá fazendo com que muitas pessoas começam a assumir esse tipo de postura, esse tipo de comportamento que eu tô passando aqui pra vocês. Então fiquem atentas, não criem uma tempestade, um problema aonde não tem, tá? Simplesmente porque que a gente tá com essa energia muito tumultuada. Isso mostra, se isso tá acontecendo com você, se você tá julgando, culpando, causando problema, causando furdoê, causando briga, por conta dessa movimentação energética, isso mostra como você tá longe de você, ou como você tá reativa, ou como você tá na sua mente, ou como tá faltando você voltar pro seu centro, como tá faltando você confiar mais na tua intuição, como tá faltando você se centralizar mais, você se trabalhar mais, você ficar mais madura, tá? Convido todas vocês para participarem da minha academia, que é a primeira escola, a primeira academia para ajudar divinas femininas a conseguirem viver essa relação sagrada e conseguirem se tornar as divinas femininas que elas precisam se tornar. Com aulas novas toda semana, com práticas que eu fico atualizando ali todos os meses, para que eu consiga te ajudar a conseguir passar por isso, trazendo todas as informações que você precisa para conseguir destravar a tua vida e a tua jornada. Vou colocar o link aqui na descrição, espero ver vocês por lá, tá? Pra gente conseguir se conhecer, conseguir se compartilhar. Um beijo a todas, até o próximo vídeo. E eu sempre, como sempre, né, como forma de contribuir a toda essa entrega que eu tô fazendo pra vocês, não se esqueçam de curtir, de compartilhar pra aquela amiga, pra aquela pessoa que você conhece que precisa, pra aquele grupo que você sabe que vão ter várias pessoas que estão precisando dessa informação, de vocês me seguirem também nas redes sociais, de vocês colocarem aqui nos comentários o que vocês acharam, em qual fase vocês estão vivendo, quais sabotadores vocês estão fazendo vocês se impedirem de avançar na dinâmica e também sugestões de próximos vídeos. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.